Não é uma das suas dificuldades, doutor, manter o equilíbrio entre os dois partidos que o apoiam, o PCP e o Bloco de Esquerda? Como é que não consegue contestar? A minha candidatura nasceu da cidadania e tem uma forte rede da cidadania. E tem. O movimento de intervenção cidadania, o movimento de cidadão em todo o país. E é daí que ela nasceu. O Bloco de Esquerda decidiu apoiar, sendo muito honrado com isso. O Partido Socialista, que é o meu partido, muito mais, é natural, não é? Acendeu uma figura histórica do partido. Adversários, mas não se trata aqui de governar. Eu não sou candidato a primeiro-ministro, também não sou candidato a deputado, sou candidato a Presidente da República. E há uma convergência nesse sentido, que é de eleger um Presidente da República que tenha uma visão diferente dos problemas do país. Portanto, até agora as coisas têm corrido bem. Pode haver divergências quanto à concepção do governo, divergências político-partidárias, divergências parlamentares. Divergências em relação à NATO, em relação à Sim, União mas Europeia. sabe a minha posição, não é? Quer dizer, eu sou partidário da União Europeia, não desta Europa monetarista, não é? Nós aderimos a uma Europa de cidadania, onde deveria haver crescimento económico, coesão social, não isto que está a acontecer, não é? Que é uma espécie de ditadura dos mercados financeiros contra as próprias democracias. Isto que está a acontecer é uma lógica contrária à ideia europeia e à ideia dos seus fundadores. E acho que Portugal deve estar no centro da Europa e lutar para que a Europa regresse, digamos, a esse espírito de democracia e de cidadania. Também Portugal tem as suas alianças tradicionais, nomeadamente com os Estados Unidos e com a NATO. Não ponho isso em causa de maneira nenhuma. Em relação ao PEC, por exemplo, o setor concorda com a política de austeridade, com o aumento de impostos em concreto? Olha, eu já me pronunciei sobre isso e já disse o que eu tinha a dizer sobre isso. Acho que isso foi uma situação de emergência que resultou da necessidade de financiar a nossa economia e dos estrangulamentos que foram impostos à nossa economia. O problema da dívida soberana, a dificuldade com que os bancos estavam em se financiar, é a situação que resulta, que é uma situação muito difícil, é uma espécie de cerco que está a ser feito. E é muito difícil encontrar soluções alternativas. É pesado, é duro, mas eu acho que sem modificar o quadro europeu, sem se criarem um mecanismo de solidariedade que não existe, por exemplo, nos Estados Unidos há um orçamento centralizado, há um Estado federal, se há um Estado que está em dificuldades, automaticamente há transferências. Na União Europeia fez a moeda única, a União Monetária, não se fez a União Política, não há a coordenação das políticas económicas, nem há um mecanismo de solidariedade para prever situações desta natureza. E deveria haver. E tem que haver, sob pena da Europa, por este caminho, não ir E tem de se aprofundar a União Política também? Eu acho que com a União Monetária, que acho que é inevitável que se aprofunde a União Política. Ou pelo menos que haja políticas de coordenação económica, não é? Isso não equivale à perda de soberania nacional? Não, se perde a soberania é isto que nós temos. A Europa é uma forma de soberania partilhada. Neste momento nós estamos sujeitos a este império dos mercados financeiros, a estas imposições que vêm de fora do Banco Central Europeu, da Comissão, e a uma ideologia dominante, que é uma Constituição Económica não escrita, que é uma Constituição, enfim, que é neoliberal, que é o termo agora em uso. Bem, isso é que nos restringe muito a nossa soberania. É muito difícil quando um país é obrigado a impor essas medidas, porque senão fica sem financiamentos e entra em colapso, entra na bancarrota, aí é que há um problema de soberania. Mas que impressão lhe faz quando vê o governo do seu partido, numa altura em que há 600 mil desempregados, a reduzir os apoios sociais e a aumentar os impostos? Bom, a mim faz-me impressão, não é? Preferia que não fosse assim, mas não pôs em causa o Serviço Público de Segurança Social, não pôs em causa a Segurança Social, tem resistido à pressão que vem do exterior para rever as leis laborais, não cortou no 13º mês, não aceitou a desvalorização dos salários, não é? Em Espanha já houve medidas mais duras do que aqui. Vamos ver até quando somos isto. Mas também vejo outros a defenderem uma revisão constitucional, ou dizer que há direitos sociais excessivos e que querem pôr em causa o Estado Social, tal como ele está, a escola pública. Mas isso sem a revisão constitucional, sem o Partido Socialista, não avança, portanto, e à partida não terá o apoio do Partido Socialista. Não avança, mas sabe que mesmo com esta Constituição eu já vi fazer políticas muito contrárias ao espírito e à letra da Constituição. Mas, doutor, por exemplo, quando era deputado, eu lembro-me de o ver na Assembleia da República, ficaram públicas algumas divergências em relação à sua bancada. Claro. Por exemplo,
peço um exercício de imaginação neste momento. Mas eu não sou deputado. Eu sei que não é. Eu estou aqui como candidato a Presidente da República. Com certeza, mas convém que as pessoas saibam também. Sim, claro. Por exemplo, eu votei contra o Código Laboral. Eu sei. Eu votei contra o Código Laboral e votaria a votar, mas neste momento este Código Laboral, tal como existe, já incomoda muita gente. Neste momento, as alterações ao subsídio de desemprego, diminuindo os benefícios, menos dinheiro, menos tempo de subsídio de desemprego, como é que o Sr. teria votado? Bem, eu não estou lá, compreendo as dificuldades, mas de qualquer maneira eu não estou aqui a responder como deputado. Eu estou a responder como candidato com a certeza, mas portanto, como cidadão. Eu não caio nessa armadilha. Como cidadão, eu não lhe ponho armadilhas. Não? Não lhe ponho armadilhas. Não. Eu não estou a dizer isto em sentido metafórico e sem qualquer intenção ofensiva. Mas é que realmente eu fui deputado muitos anos, não é? E tive sempre uma atuação de acordo com as minhas convicções, muitas vezes entrei em divergência com o meu próprio partido, não só agora, mas no tempo em que o Primeiro-Ministro era também Mário Soares, votei contra as revisões constitucionais, portanto não é só de agora, porque é assim que eu entendo que deve ser exercido o mandato de deputado, não é? Se fosse. É possível que algumas coisas eu tivesse tido uma posição crítica, com certeza. Teria votado em relação. Bem, não vou responder. Certo é que o senhor já disse que o combate à crise... Aliás, eu pronunciei-me sobre isso. Fiz um discurso em Bragança em que disse claramente aquilo que pensava, mas não vou estar sempre a repetir. Já disse que o combate à crise não deve ser tanto pela austeridade, eu estou a citá-lo, mas mais e que causou grandes arrepios até nos meus camaradas, esse discurso que eu fiz em Bragança, mas em que explicava também essas medidas no contexto europeu em que nos encontrava, mas criticava algumas dessas medidas, por exemplo, a nacionalização dos CTTs. Não é? Eu li uma entrevista do Sr. O combate à crise não deve ser tanto pela austeridade, mas mais pela reforma política profunda e coesão social. Uma coisa é o rigor financeiro. Consolidação das finanças públicas. Fazer o rigor financeiro e consolidar as finanças públicas não é fazer uma política de direita. Não é. Mas rigor financeiro não é sinónimo de austeridade. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Nós precisamos de rigor financeiro, de equilibrar as nossas contas públicas, até se queremos defender aquilo que eu entendo que deve ser defendido, que é o Estado Social, os serviços públicos sociais, não é? Isso é uma coisa. Agora, não podemos entrar num círculo vicioso de somar austeridade, recessão, que agora vai haver estes cortes todos, não é? E que depois de 1903 ainda vamos fazer mais. As pessoas não podem viver assim. E portanto, consolidar as finanças públicas, fazer uma política de rigor orçamental, mas tentarmos abrir janelas, tentarmos ter políticas de crescimento económico e de emprego. Porque o principal problema que nós temos neste momento é realmente o desemprego. Olha, o Sr. Presidente fez aí um discurso a que eu me referi em Coimbra, mas que, uma razão ou por outra, não teve grande eco, em que ele dizia, falando da necessidade de um país mais competitivo, que era preciso era tempo de um ajustamento no trabalho. Não sei o que é que ele quis dizer com isso, mas não há muitas interpretações. Ou é desvalorização salarial, ou então a revisão do Código Laboral no sentido da flexibilização dos despedimentos. Isto é mais desemprego. É até contraditório com o discurso que ele fez ontem. O grande problema é o desemprego. Esse é o problema número 1 do país, que toda a gente está preocupada com isso. Fazem-se apelos à solidariedade social, mas há uma responsabilidade social do Estado. Há uma responsabilidade social também do Estado. E isso passa neste momento para tentar conjugar uma política de rigor financeiro, de consolidação das finanças públicas, com planos de crescimento económico e políticas de emprego. Aqui e na Europa. Porque senão nós vamos ter uma explosão social. Que as pessoas não podem aguentar que se assome recessão à recessão e austeridade à austeridade. Que é o que está a passar em Portugal, mais ou menos. Que é o que está a passar em Portugal, que é o que está a passar na Espanha, que é o que está a passar na Itália, na França, um pouco por todo lado. Sendo que o Presidente da República ainda ontem chamou a atenção para a necessidade de ter cuidado com as pessoas, de ter as pessoas em primeiro lugar. Mas ao mesmo tempo falou-nos justamente da lei laboral, não é? Eu penso que a única leitura possível é essa, não é? Como é que o senhor... O trabalho, eu não falo da lei laboral, justamente sim, no trabalho. Sim.